Conexão Santista, minha nação, minha instituição, salve torcida jovem, torcida sangue santista, alma santista, camisa 10 santista, meninos da vila, resenha santista, braço fino dos Santos e todas as demais torcidas de futebol. Meu muito obrigado sempre, agradeço pelos novos inscritos, pelo apoio, pelos comentários dos amigos da bola aí, um forte abraço a todos, sem exceção, meus amigos youtubers. E vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa instituição, sobre o que está acontecendo nesse momento. Bom, vamos falar hoje também sobre o nosso ataque, Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o Santos, os fatos ocorrentes nesse momento dentro da instituição. Continuo aqui, eu, modesta parte, sozinho aqui no meu protesto. Eu continuo protestando no meu canal, com o meu óculos escuro. Eu não vou mudar enquanto as coisas não melhorarem aí dentro. Nós estamos literalmente na areia movediça, entregues ao pântano. Nós estamos no pântano nesse momento. A nossa instituição está passando o caos, mas o meu protesto continuará até as coisas começarem a mostrar sinal de luz. Bom, como eu disse a vocês, a nossa instituição, nesse momento, passando esses dias tenebrosos, e nós temos problemas seríssimos no nosso ataque. Esse é o assunto do vídeo hoje, o nosso ataque. Eu já falei sobre a nossa defesa, já falei sobre o nosso meio campo, e hoje vamos finalizar o assunto campo em relação ao nosso ataque. Olha, o ataque do Santos hoje é um ataque que todo mundo sabe, simplesmente sarcófago. Nós só temos sarcófagos no ataque. A base não é respeitada, os meninos da base não têm as devidas oportunidades que deveriam ter e o nosso treinador não tem visão nenhuma em relação aos meninos da base. Ele põe no banco porque ele é obrigado a subir os meninos, né? Literalmente é obrigado a subir os meninos por pressão da torcida e põe no banco. Só isso. Eu vejo torcedores nossos aí, alguns dizendo que o Robinho não tem futebol, que o Robinho não tem força física, que o Robinho não tem musculatura para jogar futebol no ataque. Olha, futebol nunca foi força, gente. Nunca foi força, sempre foi drible, criatividade. Na minha opinião, drible, criatividade, inteligência, velocidade e intensidade. Nunca foi músculos, sempre foi criatividade acima de tudo. O músculo é hoje, mas na minha época era esses fatores que eu citei. Criatividade, drible, velocidade e intensidade. Sempre foi isso o futebol. Quando o futebol começou a ser músculo, começou a aparecer essas coisas que nós temos hoje aí. Só bizarrice. Nós temos vários jogadores musculosos dentro da nossa instituição. Nós temos o Gabigol, que é forte, tem uma forma física forte. Nós temos Tassiano, temos Moisés, mas e o rendimento? E o drible? Você vê a velocidade, a intensidade desses caras? A gente não vê. Então, eu ainda continuo dentro da minha realidade, que é ver o futebol como um esporte que ainda agrega muito mais eficiência e inteligência do que físico. Eu prefiro continuar na leveza, na minha opinião. O futebol, para mim, tem que ser leve, principalmente no ataque. No ataque é onde a gente traz os resultados. Bom, esses atacantes que temos hoje aí, a gente vê aí o último jogo contra o Novo Horizontino, aquela furada do Gabigol, um centroavante do maior clube da terra, que é o Santos Futebol Clube, não tem perna direita na hora de concluir pro gol. Chega a ser bizarro. E ganha-se milhões, de salário, milhões, e não tem perna direita. Aonde é que está um jogador diferente? O que ele é diferente? Em nada. Ele não é ambidestro, é só canhoto, e perna direita dele é prótese. Não é a perna que ele tem prótese, porque ele não consegue finalizar de perna direita. Aquela furada clássica dele foi vergonhoso aquilo com um jogador que ganha o salário que ele ganha. Na minha opinião. Esse é um dos principais problemas do nosso ataque. Falta de técnica, falta de drible, falta de velocidade e falta de intensidade. Mas são todos musculosos, os músculos não resolvem. O que resolve é leveza, na minha opinião.
Toda vez que nós tivemos ataques leves, fluentes, jovens, nós tivemos proatividade dentro da instituição. Dessa vez estamos com esse ataque aí pesando quase 200 quilos e não temos gols, não temos velocidade, não temos intensidade, não temos criatividade e muito menos drible. Então essa é a diferença de um ataque leve e um ataque pesado. Vocês entenderam a diferença? O nosso ataque hoje é um ataque de músculos, mas não tem cérebro. O que adianta ter músculo, não ter cérebro, não ter drible, não ter criatividade, não ter intensidade e ter essas bizarrices aí que o Gabigol acabou de fazer? Não é a primeira vez que ele fura uma bola de frente ao goleiro, né, dentro da área. Vocês lembram contra o São Paulo? O goleiro Rafael do São Paulo foi no pé certo dele. Ele, junto com o goleiro, ele tinha que ter tocado de direita. O Rafael, sabendo que ele é canhoto, foi na canhota dele. Foi lá e fez a defesa. É essa a diferença de um centroavante que tem qualidade técnica de um cara que tem somente nome. Ele só joga com nome. Na minha opinião, só joga com nome. O maior clube da terra tem um centroavante que não é ambidestro. Chega a ser bizarro isso. Muitos varzianos aí, como eu fui no meu passado, eu era ambidestro. Na hora de concluir, eu concluía com as duas. Cansei de concluir com as duas. Quando não era uma, era outra. Sempre surpreendi o goleiro. Por quê? Você tem a facilidade do movimento. Porque você tem leveza e você tem o fato de ser ambidestro. Isso mata qualquer goleiro. Mas o Gabigol, infelizmente, ganha-se milhões, ele nunca treinou esse fundamento. Não aprendeu. Isso se adquire, gente, com vontade, querendo fazer, querendo aprender. Eu não sou canhoto. Eu não sou canhoto. Como eu disse, eu não sou canhoto. Mas eu tinha essa facilidade em concluir com as duas. Por quê? Porque eu me dediquei. Eu gostava de fazer isso. Eu gostava de fazer. Quando tinha oportunidade, eu chutava a bola com a perna direita, chutava com a perna esquerda. Ficava na parede treinando. Então você tem que se dedicar e gostar daquilo que você faz para você poder ter sucesso. Se você não se dedicar e não gostar, você não vai ter sucesso. Infelizmente, o nosso ataque é o que eu disse. É um ataque lento, pesado, sem criatividade, sem cérebro, sem inteligência na jogada. A gente não vê uma transição de bola, você não vê um corta-luz, você não vê um toque diferente, né? Você não vê um centroavante ambidestro, que é o matador, o centroavante é o matador. Você não vê uma jogada de drible e uma jogada convincente. Você não vê nada de criatividade no nosso ataque. O nosso ataque é somente oportunista. Se a bola estiver dentro da área e cair no pé de alguém que vai chutar para o gol, é assim que nós fazemos gol. Nós não fazemos gol com criatividade. Por quê? Porque o nosso ataque não tem essa criatividade. Nós não temos criatividade. E um ataque sem criatividade torna-se um time sem pontuação, torna-se um time sem possibilidade de disputar campeonatos, né? E quando entra nos campeonatos, todo mundo ri da nossa cara como está acontecendo no momento. É uma vergonha, chega a ser uma vergonha. O nosso ataque é um ataque de sarcófagos pesados, tudo eles pesados, todos jogadores de sumô, são lutadores de sumô e não tem rendimento. E o ataque que poderia render, que seria os meninos abertos nas laterais e o Gabigol centralizado, com toda a ruindade dele, mas ele centralizado, infelizmente a gente não tem essa oportunidade de ver isso. E o senhor Neymar, que deveria ser o provedor desse ataque, jogar de frente à área adversária, ali na grande área, o sinal da grande linha ali, e fazer a transição ali para os atacantes. Eu já falei sobre isso. Ele deveria ser o garçom dos garotos. Eu duvido se esse time nosso não ia ter os gols que a gente precisa. Duvido se não ia ter esses gols. Mas, infelizmente, nós não temos gente capacitada aí dentro para enxergar isso e regularizar isso. Nós não temos. O dia que tiver, as coisas vão mudar. E eu vejo principalmente os próprios torcedores do Santos falando que a nossa base não tem elementos que pode subir e surpreender o adversário. Rian, Matheus Xavier, Lucas Meirelles, que nós acabamos de vender. Tudo isso aí. Pedro Assis, todos os meninos não têm oportunidade. O Vojvoda não dá oportunidade aos garotos da base. Por quê? Porque ele não é um treinador que enxerga a base, que ele não enxerga de bola. Se ele enxergasse de bola, ele montava um baita ataque, mas ele é burro. Taticamente ele é burro, principalmente para armar ataque. Ele prefere apostar em Moisés, Gabigol, Tassiano, esses caras que não têm rendimento nenhum.
A prova está aí, não estou rendendo. Se estivesse rendendo, tudo bem, a gente tinha que aplaudir, mas não estou rendendo. Então nós estamos estagnados e parados no tempo. Enquanto não priorizar um ataque leve, rápido, eficiente, com leveza, com drible, com surpresa para o adversário, fazer balanceamento de zaga, os atacantes, nós não vamos sair desse conformismo que nós estamos. Nós estamos estagnados nesse conformismo. Essa é a minha opinião. É o que eu acho, que eu penso. Hoje o assunto foi o ataque. Para mim o ataque tem que ter esses fundamentos: drible, velocidade, intensidade, criatividade e inteligência da jogada. Tendo isso, o ataque é provedor. É minha opinião. É o que eu acho, que eu penso. Pessoal, tamo junto. Um forte abraço a todos aí. Muito obrigado mais uma vez. Se inscrevam no nosso canal. Participem aí nos comentários. Hypem o canal. Compartilhem com os amigos aí. Lancem o canal do Delay aí entre os amigos. E vamos tocando aí, falando sobre a nossa instituição. Infelizmente, o nosso ataque é um ataque de sumô. Não abro mão disso. É um ataque de sumô. É um ataque pesado, sem rendimento, sem inteligência e um ataque fictício. É tudo fictício, na minha opinião. São todos improdutivos, ganhando milhões, e é porque não tem gente aí dentro que saiba armar um ataque realmente provedor, um ataque leve, leveza no ataque. É o que eu tenho a falar sobre o ataque. Tamo junto, até mais. Sempre santo, sempre.